Existem alguns momentos na nossa vida que os planos são mudados e nós não temos opção. Existem alguns momentos na nossa vida que os planos mudam e nós sequer temos opção de escolha. Além de mudarmos os nossos planos, sequer temos o controle da situação. Na busca incessante, o homem deixou literalmente de crer que é o Senhor o dono de todas as coisas e por isso passou a viver uma vida de ansiedade. A ansiedade, ela não tira o problema de amanhã, ela só tira a paz de hoje. Quando eu vivo a ansiedade, eu literalmente não estou tirando os problemas que podem vir a acontecer, não, mas eu literalmente perco completamente a paz de viver o hoje. A ansiedade é basicamente você querer estar em um momento que você ainda não pode estar. É literalmente você querer estar num lugar onde ainda não é o momento de você estar lá. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então por que você está preocupado? Quando nós estamos vivendo essa vida de ansiedade, nós estamos literalmente andando na contramão da fé. Os planos mudaram, e agora? E agora o que eu faço? Se os planos mudaram, a primeira coisa que eu preciso identificar é de quem eram os meus planos. Eu sei que muitos dos teus planos, literalmente, você teve que rasgar e jogar fora. E de repente você já tinha planejado todo o seu ano. Não, já está todo organizado, já está tudo planejado. Eu já sei o que eu vou fazer em janeiro, fevereiro, março, abril. E de repente, do nada, sem opção, sem escolha, os seus planos literalmente foram por água abaixo. Eu preciso entender de quem eram os planos que eu carregava. Eu preciso identificar de quem eram os planos e não permitir que a ansiedade, que a loucura de ter que realizá-los me faça literalmente jogar tudo por água abaixo. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Com quem você busca conselhos? Cuidado com quem você pede conselhos, mas não deixe de ter conselheiros. Não é porque alguém um dia te traiu, não é porque alguém um dia te deu um mau conselho que você não deve ter conselheiros. Busque pessoas que vão acrescentar nos seus planos. O que eu quero que você entenda é que você tire um aprendizado do seu passado. É que você literalmente olhe para trás, olhe para o seu passado, aprenda com ele e prossiga para o alvo. Prossiga adiante, continue olhando para frente, continue olhando para o seu alvo. Mas não se prenda ao passado, não se prenda às coisas do passado. O novo normalmente nasce no momento de uma crise, no momento de uma dor. Precisamos literalmente parar de desejarmos as obras passadas. Pois existem estações e eu preciso compreender isso. Mas eu não posso ficar preso a isso. Eu não posso ficar preso ao meu passado. Eu não posso permitir que o meu passado me domine. Nós precisamos estar dispostos a viver o novo. Mas viva hoje. E às vezes a gente leva uma vida inteira para descobrir isso, não é? Às vezes nós vamos incorporando ao nosso jeito de ser detalhes que nem são nossos, e de repente a gente vai fazendo a nossa vida, a gente vai construindo os nossos dias a partir de expectativas que são dos outros. Mas é impressionante como às vezes nós passamos a ser vítimas e reféns daquilo que os outros imaginam de nós. Muito triste quando você percebe que você está pautando a sua verdade pessoal a partir das expectativas dos outros. Isso pode acontecer dentro do casamento. No amor é assim, a mesma coisa. Muitas vezes uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é, porque ela vive para poder cumprir as expectativas que o outro alimentou. E você corre o risco de guardar e de manter coisas na sua personalidade que nem pertencem a você, que foram colocados por outros. A consciência do que nós precisamos jogar fora para que prevaleça a nossa verdade pessoal. Se a gente se empenhar nessa investigação diária da nossa personalidade, nós vamos descobrir muitas atitudes, muitas coisas que foram colocadas sobre nós, que são um obstáculo para o nosso crescimento pessoal. É por isso que a conversão, minha gente, só é possível àquele que se dispõe a ser verdadeiro. Eu acordo miserável e vou dormir miserável, mas vou dormir consciente de tudo aquilo que pode ser um obstáculo para o que Deus pretende em mim. Eu não posso me render a essa parte estragada que me foi jogada pelos outros, ou até mesmo que foi buscada livremente por mim. Nem tudo aquilo que você se tornou é você.
É preciso ter coragem de arrancar pela raiz. É preciso ter coragem, se for preciso, recomeçar a vida, mas a partir de uma verdade. Reunir o trigo que foi semeado em você, tudo aquilo de bom que você recebeu dos seus pais, dos seus amigos, das pessoas que passaram pela sua vida, porque até mesmo as pessoas que nos amam, ainda que não estejam conscientes disso, jogam joio no nosso processo humano. Quantas coisas eu precisei renunciar depois de grande, porque eu tomei consciência que aquilo não me fazia bem. Detalhes da personalidade da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da própria influência que um familiar às vezes exerce sobre nós. Eu tenho certeza que aqui, e muita gente que nos assiste em casa, conhece pessoas que ficaram emperradas na vida por causa de relações doentias familiares, porque não tiveram coragem de arrancar a raiz que até então lhe prejudicava de ser quem ela era. Aprenda uma coisa: em muitas fases da sua vida, o casamento de outras pessoas vão estar melhor que o seu. A situação financeira de outras pessoas vão estar melhor que a sua. A aparência dessa pessoa vai estar melhor que a sua. Você precisa ter maturidade para entender que o tempo dos outros não é o seu tempo. Pare de olhar o que está acontecendo na vida de seu vizinho. Trabalhe, ore, entenda que o seu tempo vai chegar. E não use a medida dos outros para estabelecer a sua. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos abraços, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Quantas vezes nós tivemos que começar de novo alguma coisa? Quantas vezes nós tivemos que recomeçar algo? Quantas vezes ao longo da nossa vida nós tivemos que literalmente apertar o botão de reset e dizer: eu preciso recomeçar, eu preciso começar de novo. Talvez você olhe e diga assim: mas se eu for recomeçar tudo de novo, eu vou perder muito tempo. Não, você só perde tempo se você não aprendeu nada no seu recomeço, na sua queda, no momento que você teve. Tem muita gente que infelizmente não aprende com recomeços, eles apenas sofrem. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Em tempos difíceis, não tem muito dinheiro para gastar, tem que economizar, tem que fazer as coisas certinho, a pressão é grande, tem que se adaptar, tem que lutar, tem que perseverar, tem que ser resiliente. As pessoas se adaptam, ficam mais casca grossa, ficam mais resilientes, ficam mais focadas, acabam que depois conseguem passar por esses tempos difíceis, pessoas de valor bacana, criam um tempo bom. E a esperança não nos decepciona. Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome, o que de fato hoje chama por mim, qual é a realidade hoje que é inadiável.